Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo na tua vida, no teu dia a dia, no teu coração. É possível, então, viver sem ansiedade? Então, queridos, mas foi o que Jesus ensinou, foi o que ele trouxe. E ele viveu como ser humano aqui na terra. Jesus viveu como homem, como pessoa. Sim, ele era Deus, o Deus encarnado, mas ele estava na forma humana. Com as mesmas necessidades de fome, dormiu, teve sono, cansaço. E então, nós estamos contemplando algumas passagens bíblicas em que o Espírito de Deus mostra o seu cuidado, mas também nos ensina, né? E nós temos a nossa parte para que as suas bênçãos cheguem a cada um. Vamos então iniciar o nosso programa, como sempre, com a oração de agradecimento a Deus e voltamos a: é possível viver sem ansiedade? Então vamos lá, ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor de todo o nosso coração, entramos em Tua presença com o coração agradecido. Graças damos, Senhor, pois desde o ar que respiramos, reconhecemos que todas as coisas boas vêm do Senhor que criou os céus, a terra e este imenso universo. Um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus das infinitas misericórdias. O Deus que se entregou, que como homem se ofereceu em sacrifício, que derramou seu sangue para abrir este acesso, para nos deixar, Senhor, em condições de estarmos diante do Senhor. Nosso Deus, pela Tua paz, pelo Teu poder, muito obrigada. Senhor, desde o ar que respiramos, sim, todas as boas coisas vêm do Senhor. O Senhor é o Deus que opera, um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que não dorme, não cochila, mas um Deus que nos manda crescer na fé, despertar a fé. Um Deus que fala conosco, que nos ensina. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração. Reconhecemos que a Tua mão poderosa tem nos sustentado. O Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Sim, por isso estamos aqui. Senhor nosso Deus, obrigada. E desde agora, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo venha para confortar corações. Algum coração, Senhor, amargurado, ajuda agora, desde agora, retirando essas amarguras, fortalecendo, Senhor, a cada um. O Senhor é poderoso para abrir portas, para restaurar a saúde. O Senhor é um Deus de milagres. Senhor, nós cremos na simplicidade do que está escrito. Pai, nós agradecemos por tudo. Em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. E então, queridos, como viver sem ansiedade? Bem, não basta, né, crer. Eu creio em Deus, mas é preciso crer mesmo na Sua palavra. Receber os seus ensinamentos. Colocar no coração aquilo que Deus fala. Então nós vimos que o Senhor Jesus, quando viu aquela multidão que trouxeram até ele 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ele não abriu a boca para dizer: mas que miséria é essa diante de uma multidão que está aqui faminta diante dos nossos olhos. Não. A palavra de Deus diz que Jesus tomou nas suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Talvez não se compreenda isso a princípio, mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você vai entender. E aí nós fomos para o Salmo 46, que é exatamente o Salmo da fé perfeita. Veja só. Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha que coisa séria, de que falamos ontem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando é que Deus é o refúgio de alguém? Quando alguém realmente crê nele, em Deus, que é Espírito, o Deus que criou este imenso universo, e crê na sua palavra. Ou seja, eu creio porque eu vejo essa natureza gigantesca, tremenda. Mas eu ouço a sua palavra. Então a palavra de Deus vem ao nosso encontro, ou seja, ela vem falar ao nosso coração. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele que dá forças quando a pessoa está enfraquecida, quando está abalada, quando está assim desfalecida, quando não há mais esperança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Você não vê Deus, Ele é Espírito. É lamentável que muitas pessoas digam não creio, respeitamos. Mas é triste, lamentamos. Por quê? Porque o Senhor Deus criou todas as coisas que existem e criou o ser humano. Crer na palavra de Deus é um encontro com a nossa realidade, a realidade da vida. Então ele diz, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Deus está dizendo, não é? O salmista está dizendo, nós não tememos, não vamos temer, não temeremos nada. Aí diz, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que os montes, as montanhas se transportem, isso, para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem. As águas rujam. O barulho da força das ondas violentas. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Às vezes alguém ouve uma ameaça de um desemprego ou de alguma outra situação e a pessoa logo se desespera. Sim, naturalmente, é de fazer desesperar. Mas e quando Deus diz assim, não temas, eu sou contigo. Aí você sabe que aquela palavra falou com você, você sente aquilo. Mas a preocupação tenta pairar. Ela tenta prevalecer. Aí vai depender de quê? Exatamente. Onde colocar o coração? No problema, na gravidade do problema, ou na palavra do Senhor Deus? Claro que quando Deus fala, Ele dá a direção para o que se deve fazer. Ele inspira a orar. Ele dá sabedoria para agir. Então, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. No tempo antigo, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus só estava dentro de um lugar que Deus havia mandado Moisés criar, chamava-se a Arca da Aliança. Mas quando Jesus veio, Jesus disse, vós sois o templo de Deus, o santuário do Deus vivo. Então a pessoa que recebe Jesus,
ele entra naquele coração, essa é a verdadeira arca. E para Deus, é como a sua cidade, porque lá era a cidade de Jerusalém. Jerusalém hoje é a igreja, é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. Essa é a real, verdadeira Jerusalém. E há a Jerusalém celestial, cidade eterna, daqueles que creem realmente em Jesus Cristo. Mas ele está falando aqui dos corações. Ele está dizendo, olha, a palavra de Deus vem suave, enche o coração, dá o frescor, dá o alívio. Aí ele diz que Deus está no meio dessa cidade, ou seja, ele está na tua vida. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O que significa esse romper da manhã? Quando a luz da palavra de Deus ilumina o nosso coração, que você perde o medo, que você ganha confiança em Deus, e você começa a orar, e você guarda aquela palavra e sabe que ela vai se cumprir. Então, queridos, vamos a essa realidade. Olha, domingo é um dia muito especial. A pessoa que diz assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, bem, falar, né? Muita gente fala que crê, mas e as atitudes de fé? E os adoradores de Deus? E o louvor que não sobe para Deus? Vamos lá. E o dia a dia? No ouvir a palavra, na leitura, na meditação. Então Deus é espírito, Ele quer participar da vida das pessoas, o ser humano que Ele criou. Mas isso depende de cada um. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo para qualquer pessoa. Deus é espírito. Hoje nós não vamos encontrar Jesus fisicamente. E há um erro grave aí que acontece, porque a palavra de Deus diz, não farás para ti imagem, escultura. Diz, Deus é espírito. Deus é espírito. E ele diz mais que importa, que é importante que ele seja adorado em espírito e em verdade, ou seja, no nosso dia a dia. Então Deus espera que as pessoas que estão crendo nele, o procurem em oração, que ouçam a sua palavra. Então, queridos, domingo é um dia muito especial. Aí, continuando ainda, né? Esse Salmo 46 é o Salmo da fé perfeita. Aí ele continua dizendo, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. As nações se embraveceram, ou seja, o tumulto se levantou, os problemas vieram fortes, as pessoas não estão compreendendo. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Parece fictício, mas não é. Deus está dizendo que a sua palavra mexe com todas as coisas para trazer a boa ordem, para cumprir, para que se cumpra. Então, queridos, vamos à realidade. A busca de Deus é a maior necessidade do ser humano. Tantos medos, tantas angústias, tanta incerteza, tantos altos e baixos. É um momento de parar, refletir e dizer, valeu a pena? Como eu tenho vivido? O que eu tenho feito? Porque dizer assim, eu creio em Deus, meu Deus, a maioria das pessoas creem, a maioria. Normalmente é assim, a maioria crê. Mas ouvir? Então Deus enviou Jesus ao mundo. E Jesus trouxe salvação, vida eterna. Vida eterna. Este salmo, ele é muito forte. É só observarmos que ele tem o título de A Fé Perfeita em Deus. Aí continuando então. Então as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aí diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, queridos, quando a gente compreende
a história de Abraão, Isaque e Jacó, você vê como Deus andou com eles, mas como eles andaram com Deus. A fé de criança, ou seja, o que Deus mandava, faziam. Essa é a questão. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, vamos entender a coisa espiritualmente. Não é para abandonar a família e os pais, não. No caso de Abraão, sim, era físico. Mas havia um sentido espiritual em tudo. Por quê? Ele habitava numa terra de muitos deuses. E foi o Deus Criador quem falou com ele. Ou seja, Abraão, você vai me ouvir. Você crê em Deus, então você vai me ouvir. E aí Deus começou a dirigir a vida de Abraão. E ele fez o que Deus mandou, que Deus mandava, ele fazia. Você lembra do caso do Isaque. Abraão casou com uma moça, uma jovem estéril. Entrava ano, saía ano e nada dela engravidar. Chegaram até a velhice. E como Abraão, ele buscava Deus, o seu Deus falou com ele. E aí Deus disse a ele que ele seria pai de muitas nações, de muitos povos. Parecia uma loucura. Casado com uma mulher estéril, tudo começaria com um herdeiro dele. Você vê que Sara, né? Eles viveram durante muitos anos no Egito. E a Sara pegou os costumes lá do Egito. Então, como era costume que um homem tivesse várias mulheres, lá foi a Sara, escravo é tudo da casa mesmo. Então, ele vai ter um filho com uma escrava e eu vou criar como meu filho. Absurdo, não é? Mas, vamos lá, assim foi. Ela se precipitou. Por quê? Deus prometeu dar um filho ao casal, Abraão e Sara. E isso aconteceu. Mas diz a palavra de Deus que ele creu. Ela tomou a frente. Situação que precisa ser observada com bastante atenção, em muitos detalhes, mas o foco aqui é, ele fazia, se Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar, eu ainda hei de te mostrar, ele poderia ter dito, não, Senhor, eu vou preferir ficar aqui debaixo, né, do teto dos meus pais, eu estou seguro. Era aquela família patriarcal, que os filhos casavam, aquele casarão, então os filhos ficavam ali junto com os pais, aquela coisa, né, que não é como a cultura dos nossos dias, somente a cultura ocidental, né, apesar de que muitos agem, mas vamos deixar isso de lado, porque são questões pessoais, familiares. Mas o que importa é que ele acreditava na palavra de Deus. No Salmo 46, se você atentar bem, você vê só o título já é tremendo. A fé perfeita em Deus. Aí é o momento de dizer, eu quero essa fé perfeita. Então vamos estudar a palavra, abrir o coração e vamos então. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. E graças a Deus. Bem, queridos, é tão bom falar sobre fé em Deus, fé que vem pela palavra de Deus. A fé que o próprio Senhor Jesus ensina. Porque, olha, ela nos tira das limitações humanas e nos eleva a outras dimensões, sem dúvida nenhuma. É quando vem o poder de uma fé para uma cura. Quando a coisa é simples, quando a ciência pode, então, tranquilo. E quando a coisa é grave e a ciência não pode? Pois é. Aí
entra o poder sobrenatural. Ele vai muito além do natural. E coisas que Jesus fez e pode fazer hoje, se o coração estiver bem aberto para a palavra. Então você vê, nós estamos aqui no Salmo 46. E então paramos aqui naquela parte que diz, no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que Senhor dos exércitos? A Bíblia Sagrada explica que onde está Jesus estão anjos de Deus. É difícil crer? Pois é. Bom, vamos então parar e começar a ouvir o que está escrito. Eu digo que você leia esse salmo porque ele é profundo e traz uma paz incrível, além de levantar assim o teu coração e te elevar à presença de Deus. E quando você consegue crer e você ora crendo, isso alegra o coração do Pai. Muito bem. Bem, chegamos então ao momento final do nosso programa. É o momento em que nós elevamos o nosso coração ao céu, nossos pensamentos, a nossa oração. É o momento de falar com Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Pai Celestial, querido Deus, Senhor, como a Tua palavra nos apresenta, como podemos sentir, crendo, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Espírito, um Deus que não se vê a olho físico, mas que está sempre perto, sempre pronto a ajudar, a abençoar, a socorrer, como Deus, o Deus que fala, o Deus que ensina. Senhor, nós cremos de todo o nosso coração, por isso oramos e eu uno a minha fé com quem está neste momento numa grande tribulação, passando por uma luta, Senhor, e que precisa de um socorro, precisa da Tua mão forte, Senhor, para tirar, Pai, Senhor, de um poder de trevas, de forças malignas. Opera agora. Senhor, derrama poder, toca essa vida. Toma pela Tua mão poderosa. Vem, Jesus. O Senhor é quem afasta toda a força do mal. O Senhor, como está escrito, em meu nome expulsarão os demônios. E nós cremos nisso. Sim, Jesus, por isso o Teu poder opera agora. Esse mal, essas perturbações, essa insônia, pesadelos, Senhor, essa angústia, a depressão, esse mal não vai te resistir. E dizemos que saia, que vai embora, em nome de Jesus. Pai, a Tua mão poderosa é suave. O Senhor levanta, Pai, quem está caído, quem está no fracasso. O Senhor abre portas e nós pedimos, Jesus, opera agora. Derrame a Tua paz no coração, dá da Tua alegria. Restaura, Senhor, essa vida, essa família. O Senhor levanta, Pai, e restaura a dignidade. Toma nas Tuas mãos poderosas. Jesus, o Senhor é quem dá saúde. Toma pela Tua mão, Senhor. Pai, alguém cujo coração tem estado tão angustiado, alguém, Senhor, que tem vivido em verdadeiras amarguras. Mas o Senhor diz, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, faça o Teu sol, o sol da justiça, Senhor, começar a brilhar. Toma, Senhor, pela Tua mão. Toma essa Tua filha, esse Teu filho. Senhor, envolva essa família, esse casamento. Senhor, toma nas Tuas mãos. Toma a direção, Senhor. Senhor, toma a Tua direção. Nós cremos e agradecemos. Que a Tua bênção chegue, Senhor, que a Tua bênção venha, que a Tua bênção repouse sobre cada um, sobre as crianças, Senhor. Toma em Tuas mãos de poder. Pai, o Senhor livra do mal. Nós cremos. Por isso, muito obrigada. Graças te damos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém.
Bem, queridos, tivemos uma semana, graça sobre graça, contemplamos o Senhor Jesus ensinando, viveu aqui na terra e disse, vamos lá, sem ansiedade. E graças a Deus. O meu abraço, muita paz no seu coração, lembrando que domingo é o dia de ação de graças, é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Se é cristão, vamos adorar a Deus. Amém? Salmo 46, recomendo, é o Salmo da Fé Perfeita. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.